Mas qual foi o momento de virada de chave que você parou com seus achismos e passou a entender, de fato, o que aquilo fazia fisiologicamente? Puta, cara, é um processo. Porque, por exemplo, na parte da analgesia, eu comecei a entender. Legal. Praticamente, tipo, vários fármacos que a gente usa, você tá colocando um agente externo para se ligar a um receptor ou uma estrutura que já é presente no nosso corpo e gerar um efeito, tá? E o que acontece? Na analgesia da acupuntura, isso talvez até antes dos anos 70 isso já foi bem caracterizado. Por quê? Porque os caras perceberam que quando você fazia eletroacupuntura, que é você passar eletricidade milicorrente entre pontos de acupuntura, gerava analgesia. Putz, diminuiu minha dor ou cessou minha dor. Legal, existe até analgesia ou hipoalgesia cirúrgica. Dá pra fazer uma cirurgia usando acupuntura, eletroacupuntura no caso. Os caras reverteram a analgesia da acupuntura com naloxona, que é um antagonista de opioides. Peraí, então a acupuntura tem efeito no sistema opioide. Isso ficou bem claro. E quem é anestesiologista tem que entender um pouco de opioide. Um pouco não, bastante, né? Tem que entender bastante de opioide. Então isso pra mim já ficou claro. Falei, puta, que interessante. Mas pra mim ficou uma coisa totalmente rasa, no sentido assim, usa tal frequência, em tal frequência vai liberar tal tipo de endorfina, ou encefalina, ou dinorfina, ou seja lá qual for, e cada um vai ter uma analgesia, ou um padrão analgésico característico. Puta, fantástico. Dependendo da frequência que você estimula a agulha, você vai ter um efeito analgésico distinto. Agora, onde? Onde você tem que estimular a agulha? Então, tá, beleza, a gente falou daquela situação que foi recente. Que eu abaixo do joelho e ombro. Abaixo do joelho e ombro. Isso pra mim, ó, demorou. E eu fui buscar essa resposta tanto na visão da acupuntura, da medicina chinesa, e fui buscar isso, e recentemente eu encontrei, eu fiquei muito feliz, na visão biomédica, né? Foi recente. Porque passa a fazer mais sentido, né? Passa a fazer mais sentido. Sim, a questão é que desculpa de novo, o linguajar mais profano, mais bobo, besta, mas eu pago um pau pra medicina chinesa. Por quê? Os caras, ao longo de milênios, eles observaram vários comportamentos, várias respostas no corpo com a estimulação de regiões específicas do corpo dos outros, certo? Começou com a agulha? Não. Era uma pedra afiada, era uma ferramenta que você só fazia pressão no ponto. Beleza. Na acupuntura, você tem uma ligação clara pela visão de canais de acupuntura que liga o ombro a uma região abaixo do joelho. Você tem canais de acupuntura. Vai estudar canais de acupuntura. Seria canais nervosos? Nervos que se interconectam? Aí você já estragou todo o meu curso de amanhã. Pardon. Porque que o lance nessas brincadeiras de podcast, eu comecei a pegar algumas entrevistas com pessoas que estavam na pesquisa. E os caras começaram a dissecar. Na verdade, voltaram a dissecar. Que é o grande ponto. Às vezes a gente pega uma tradução e fala que é um meridiano. Segundo um autor de livro que eu vi em entrevistas, inclusive eu tô lendo o livro dele, o termo meridiano foi uma tradução equivocada que um francês fez de clássicos chineses, né? Porque é difícil você traduzir, é o termo Jingluo, né? Mas o ideal seriam canais. E o que aconteceu? Os caras dissecavam lá, principalmente criminosos, uma das penas ou o que aconteciam com eles era a dissecação. Bandido tem que morrer! Tipo isso. Só que o que acontece? Você tá fazendo uma dissecação, é muito claro quando você vê um vaso sanguíneo, uma veia, uma artéria. Por quê? Porque tem um conteúdo, né? E o nervo? Você vê lá, um cabinho, alguma se for coisa. grosso... O que é isso? Não tem um conteúdo, ele é preenchido... Difícil de ver. Axônio. Sim. Mas é o que é sabido hoje. A gente tá lá atrás. E a questão provavelmente uma das explicações para os meridianos, ou como eu prefiro falar hoje, canais de acupuntura, são os trajetos nervosos. Só que o que eu percebo e que me faz admirar demais é que os caras perceberam relações que até hoje não são tão claras.